Capítulo 5. Algumas notas sobre o diagnóstico e tratamento das crianças. 5.1. Sobre a hipótese de trabalho. Não deixe de chamar a atenção daqueles que se questionam sobre a prática da psicanálise com crianças a difusão de modelos padronizados ou semi-padronizados que pretendem capacitar para o diagnóstico e tratamento das perturbações infantis. Quer se intitulem psicodinâmicos ou psicoterapêuticos, todos eles fazem uso de termos tais como inconsciente, conflito edípico, fantasia, etc., extraídos, quer o reconheçamos ou não, do corpo teórico da psicanálise para se contrapor ao discurso exclusivamente psiquiátrico ou médico. A iniciativa aparece sempre coberta das melhores intenções. Valorizar o emocional, os problemas afetivos, perante a estreiteza da visão médico-pediátrica de cunho sintomático classificatório. Tofranil para enurese, Valium para transtornos do sono e assim por diante. Esta visão normativizante está baseada em um registro dos sintomas e sua posterior classificação dentro de quadros típicos de doença para poder estabelecer uma terapêutica. Seria desnecessário dizer que esta maneira de operar produz uma exclusão total da subjetividade. De maneira semelhante, é frequente encontrar nos programas de formação de instituições de ensino, universitários ou não, uma disposição repetitiva de temas como critérios, diagnósticos, entrevistas com os pais, hora lúdica, bateria de testes com a interpretação simbólica e quantitativa dos mesmos, entrevistas familiares e etc. Todos esses passos já determinados de antemão, com o fim de estabelecer um diagnóstico e tratamento adequados. Neste trabalho, tento dar conta de algumas reflexões surgidas da clínica da psicanálise. Para isto, vou tratar da transmissão e prática acadêmicas do diagnóstico e tratamento das crianças, tal como se fossem uma cartilha, que ensina a ler, mas que neste caso deixa escapar o essencial. Algo assim como uma receita de bolo com todos os passos delimitados em função de um programa traçado de antemão. Vou considerar esta forma de transmissão um sintoma que opera em detrimento da função de escuta analítica. Se se trata de um sintoma, na mais clássica acepção freudiana, implica uma formação de compromisso, uma operação transacional, onde se efetua o retorno do reprimido. No presente caso, ler este tipo de diagnóstico e tratamento de crianças como sendo uma formação sintomática leva-me a pensar numa dupla vertente. 1. Denuncia-se ali mesmo uma verdade, aquela do inconsciente freudiano e os efeitos com os quais se expressa, estando os sintomas da infância compreendidos nesse âmbito e não só no campo médico-psicológico. 2. Opera-se neste tipo de ensino um esquecimento dos parâmetros teóricos que delimitam o campo psicanalítico e determinam sua praxis específica. Retomo alguns aspectos desses conceitos lidos a partir da Retomo alguns aspectos desses conceitos lidos a partir da intertextualidade Freud-Lacan. Trata-se de pensar fundamentalmente o inconsciente e a transferência. Tentarei demonstrar que se nos deixarmos guiar por eles, as consequências teórico-clínicas serão sempre resultantes da escuta de um discurso onde se expressa um sujeito e que este normalmente não se deixa enquadrar em testes e anamneses. No caso da criança, será um discurso feito de palavras, de desenhos ou de jogos, todos eles impensáveis fora do campo da linguagem. Isto é assim porque os processos psíquicos inconscientes não são da ordem de entidades abstratas nem metafísicas, e muito menos biológicas, são efeitos de linguagem. Por isso, o campo da linguagem constitutivo do inconsciente da transferência delimita a prática clínica descoberta por Freud. É nesse espaço da transferência onde se pode convocar um paciente para que analise seu inconsciente e onde possa se colocar a questão de seu desejo implicada em seus sintomas. A característica da universalidade do discurso universitário se põe à particularidade da escuta analítica, onde a ilusão da universalidade das ciências é impossível. Na psicanálise, existe universalidade somente em relação a afirmar que não há experiência humana fora do campo da linguagem. Isto equivale a dizer que ser falante implica a universalidade do sujeito e do desejo, ainda que o modo pelo qual ambos se manifestam seja exclusivamente singular. A psicanálise se ocupa de um discurso que sempre deixa resto. Esse resto é o que insiste nos sintomas, nos sonhos, nos atos falhos, pede simbolização e precisa ser escutado na especificidade do caso a caso. Portanto, a partir dos conceitos psicanalíticos, qualquer estratégia diagnóstica e de cura em relação aos pais e à criança só pode se basear no estabelecimento das condições do dispositivo analítico e não impô-lo rigidamente segundo critérios padronizados que são completamente alheios a seu campo. 5.2. Sobre os conceitos fundamentais.
Nossa clínica se articula nas produções teóricas de Freud e de Lacan. Neste trabalho de caráter introdutório, pareceu-me pertinente fazer um percurso por dois conceitos que Lacan chamou de os 4 conceitos fundamentais da psicanálise: inconsciente, repetição, transferência e pulsão. Do conceito de repetição tratarei ocasionalmente e deixarei apenas referências ao conceito de pulsão. São esses 4 parâmetros que delimitam o campo psicanalítico. Quero esclarecer que não me interessa deslindar aqui o que é o próprio de Freud e de Lacan, já que de qualquer maneira o que resultar será um produto de minha leitura. Isto porque, sendo a psicanálise uma prática constituída por palavras, carrega a marca da multivocidade e do equívoco. O que se diz nunca é aquilo que se quer dizer. Por exemplo, quando num enunciado qualquer escapa um sentido claramente distinto daquele que intencionávamos comunicar. O que se escuta não é absolutamente coincidente com aquilo que se enunciou. Por exemplo, quando alguém compreende um sentido diferente daquele que realmente foi enunciado. Da mesma maneira, ninguém lê exatamente o que está escrito, porque ler implica fazer uma produção singular a partir do texto. Reconhecer essa ambiguidade própria da palavra não implica cair na falta de rigor conceitual, pois serão os conceitos aqueles que demarcarão a pertinência de seu campo e do que fica fora do mesmo. Além de funcionar como limites de um campo, estes conceitos têm a característica particular de serem operadores, ferramentas que servem para dirigir uma cura. 5.2.1 Acerca do inconsciente e do sujeito do inconsciente. De uma leitura dos textos metapsicológicos de Freud, desprende-se uma ideia do inconsciente como sendo aquilo que não se vê, mas que produz efeitos. Trata-se de um lugar psíquico ideal, virtual, onde se situam as causas que produzem efeitos de desconhecimento e de surpresa, de irrupção intempestiva no campo da consciência. São as formações do inconsciente, sintomas, sonhos, xistes, lapsos, atos falhos. O inconsciente freudiano nasce conceitualizando um lugar radicalmente separado da consciência, quebrando a onipotência de seu saber. Perante estes efeitos paradoxais e absurdos, a consciência não pode dar conta racionalmente, só lhe resta padecê-los. Não sei por que tenho sonhos horríveis à noite, desperto assustado. Não sei por que faço xixi na cama, isso não me agrada. Por que não consigo comer? Eu quero, mas não tenho vontade. O psiquismo não se reduz apenas à consciência. Existem pensamentos inconscientes altamente eficazes dos quais provêm os sintomas. Esta separação radical entre dois sistemas psíquicos se origina no que Freud chamou o pilar fundamental sobre o qual descansa o edifício da psicanálise. A teoria do recalque, artigo Die Verdrängung, 1915, aí define o recalcamento como sendo um processo exercido pelo eu, e que consiste em afastar, desalojar da consciência uma representação penosa, mantendo-a à distância e fixando-a. O objeto do recalcamento não é a pulsão propriamente dita, que se compõe de um elemento representacional e de um afeto, senão um de seus representantes, o representante ideativo, comumente chamado representação. Caso esta representação integrasse na consciência, causaria imediatamente um desprazer. O outro representante psíquico da pulsão, o afeto, sofre de outras vicissitudes, deslocamento, transformação no contrário, supressão e etc. Mas não pode ele mesmo ser recalcado. Por isso, não se pode falar de afetos inconscientes. A rigor, o recalcamento opera separando o afeto da representação, representante ideativo da pulsão. Esta sim é capaz de se tornar inconsciente e ficar fixada. Acerca de dois tipos diferentes de representação. Para poder articular nosso desenvolvimento posterior, é necessário dizer também que Freud reconhece dois tipos de representação. Uma essencialmente visual, que deriva de percepções provenientes da coisa, representação de coisa, e outra acústica, derivada da palavra representação de palavra. No sistema consciente, os dois tipos de representação estão ligados, por oposição ao sistema inconsciente, que é composto unicamente de representações de coisa. A representação de coisa consiste de uma catexia, se não de imagens minêmicas diretas da coisa, pelo menos de traços minêmicos mais afastados, derivados daquelas. Acerca da constituição do inconsciente. Este processo do recalcamento não está presente desde o início no aparato psíquico. Este processo de recalcamento não está presente desde o início no aparato psíquico. Para explicar sua constituição, Freud apela para uma suposição lógica, para um momento mítico da estrutura psíquica no qual ele teria sua origem. Trata-se do conceito de recalque primordial, Urverdrängung.
Unverdrangung, onde opera um primeiro recalcamento que torna possíveis todos os recalques posteriores, Natdrangen, inscrevendo um conjunto de traços. Assim se funda a constituição do inconsciente. Diz Freud, temos razões para supor uma repressão primordial, uma primeira fase da repressão que consiste em que a agência representante, representantes, psíquica, agência representante, representação, da pulsão se lhe denega a admissão no consciente. Assim se estabelece uma fixação. Está claro nesta passagem do texto freudiano que o inconsciente surge como uma fixação, uma inscrição da representação pulsional, o significante para Lacan, fruto de um movimento de censura e de recalque, pelo qual uma representação fica para sempre excluída do sistema consciente. Sendo a exclusão da representação e sua inscrição inconsciente um único e mesmo ato, a inscrição de que se trata é menos a de uma imagem ou de um significado que é de um traço que por si mesmo não remete a sentido algum. Vai se configurando uma inscrição significante de marcas, de traços minêmicos que constituem o sistema. Cada uma delas, nós falávamos, não significa nada em si mesma, mas, pela sua associação, por semelhança ou simultaneidade, sugeram efeitos de sentido. Trata-se de algo semelhante às letras A, B, C. Por si mesmas nada significam, mas, da sua combinação, mediante as regras constitutivas de uma língua, pode-se produzir qualquer tipo de enunciado significativo. Segundo as leis do processo primário que regem o funcionamento inconsciente, que Freud chamou de condensação e deslocamento, essas marcas que inicialmente são apenas marcas de ausência, de falta, inapreensíveis pelo sentido, transformam-se, associando-se e combinando-se em efeitos de sentido, produzem uma significação. C. Da origem das marcas significantes. Qual é a origem dessas marcas? De onde elas provêm? Desde muito cedo, Freud tenta dar conta dessas questões. No projeto de psicologia para neurólogos, ao tratar do complexo do semelhante, distingue dois aspectos. O sujeito confrontado com um objeto que é seu semelhante, a mãe, de onde provém a primeira satisfação, as primeiras hostilidades e também o auxílio inicial, reconhece neste objeto duas partes. Uma, absolutamente nova e incomparável, que remete a traços do objeto no campo visual, que exemplificará com a percepção visual do movimento das mãos. Estas primeiras percepções são inassimiláveis, se inscrevem como traços que dão lugar a uma estrutura coerente e constante, como uma coisa, a coisa materna. 2. A outra parte se compõe de impressões também visuais, emanadas do próprio corpo, mas que, diferentemente das anteriores, podem ser assimiladas e compreendidas pela memória. Estão ligadas e associadas entre si, formando cadeias. É possível pensar que a coisa, esse lado incompreensível do semelhante que se inscreve como representação, como já dissemos anteriormente, não é uma imagem, senão uma marca, um traço que inscreve o inassimilável do outro. Isto formará o núcleo do inconsciente, o recalcado primordial, o mais estranho e distante no mais íntimo do inconsciente. Este núcleo atrairá e possibilitará todos os recalques posteriores, recalques secundários. D. Acerca dos princípios do funcionamento do inconsciente. Em relação ao funcionamento do sistema inconsciente, é necessário que recordemos dois princípios que o regem para podermos articular nossa proposta crítica. 1. Uma primeira elaboração freudiana define o sistema ligado ao princípio de prazer e desprazer. Este princípio de funcionamento regula automaticamente o psiquismo, determinando a procura de prazer e a evitação do desprazer. Esse desejo recalcado que anima o sistema se caracteriza por ser sexual e infantil e se realiza catexizando representações ligadas à satisfação, e não na satisfação mesma, como se poderia pensar. Isto deve ser entendido como a busca da reativação das marcas das primeiras experiências de satisfação. 2. O funcionamento do inconsciente está articulado a outro princípio completamente autônomo, irredutível à ordem do prazer-desprazer e referido ao caráter conservador das pulsões. Trata-se da compulsão à repetição. É um fenômeno manifesto nos sonhos das neuroses traumáticas, onde o sujeito sonha repetidamente com a situação do trauma. Nas brincadeiras das crianças, onde a criança repete insistentemente a parte mais assustadora ou terrível da brincadeira. Na clínica psicanalítica, observamo-lo num fenômeno clínico chamado reação terapêutica negativa, onde o sujeito volta a repetir todos os sintomas que lhe causam sofrimento. Trata-se da repetição de um fracasso, onde o sujeito se encontra com uma experiência de dor, de sofrimento, que ultrapassa o princípio do prazer, experiência conceitualizada por Lacan como gozo. Seu sentido é oposto a qualquer ideia de bem-estar, é antinômico ao prazer.
A repetição está articulada ao lado da coisa, do inconsciente. Refere-se àquelas marcas que, inassimiláveis para o sujeito, não se ligam à cadeia dos significantes inconscientes, as representações de palavra. Esse inassimilável próprio das situações traumáticas constitui-se num resto de real que, como tal, não pode ser integrado à cadeia, permanece não ligado e está destinado a inserir, repetindo-se, buscando uma simbolização para poder se articular na cadeia de representações. Em psicanálise, traumático é tudo aquilo que escapou ao processo de inscrição simbólica, que desequilibra o sujeito, deixando-o não apenas impossibilitado de assimilar o trauma, mas também condenado a repetir a experiência de sofrimento. Retomarei este conceito ao me referir à transferência, já que é no processo de cura analítica que se poderá encontrar uma via para parar de repetir, tratando o real através do simbólico. Esta maneira de conceitualizar o inconsciente freudiano nos leva a recordar o postulado de Lacan. O inconsciente está estruturado como uma linguagem. Lacan aponta para estar sendo organizado de maneira similar a uma linguagem. Leva-nos a deixar de lado a ideia de algo que já está inscrito, proveniente de um passado remoto já acabado, como se poderia pensar, em favor da ideia de algo que vai se produzindo de forma sincrônica, casual, absolutamente contingente, como o é a combinatória das cadeias de significantes. O trabalho do inconsciente se processa fazendo aparecer o novo de uma articulação recente, produzindo efeitos de surpresa. Isto faz com que a condução de uma cura não se limite a trabalhar com a ideia de um inconsciente terminado, acabado, concluído com marcas da infância, que o analista teria por bem retraduzir, como se já estivesse tudo escrito. Por ser estruturado de uma maneira similar a uma linguagem, vai se produzindo em constantes articulações combinatórias dos elementos significantes. É, ao mesmo tempo, estruturado e estruturante. Melanie Klein desliza às vezes em direção a essa vertente, por mais que se refira a uma história de relações objetais e fantasias inconscientes. Está subjacente uma concepção do inconsciente como continente de fantasias ligadas a um sentido que, estando oculto para o analisante, cabe ao analista decifrar e comunicar. Melanie Klein desliza às vezes em direção a essa vertente, por mais que se refira a uma história de relações objetais e fantasias inconscientes. Está subjacente uma concepção do inconsciente como continente de fantasias ligadas a um sentido, que, estando oculto para o analisante, cabe ao analista decifrar e comunicar. A cura é concebida como a aquisição de um conhecimento que daria sentido à conduta do analisante, correndo o risco de deslizar imperceptivelmente da análise do discurso para a análise da conduta. Como vemos em relação à causalidade inconsciente, não se trata nem de imagens nem de afetos, senão da inscrição de marcas. A matéria-prima é o significante, entendendo-se por isto não apenas palavras, senão a palavra em suas diferentes manifestações fenomênicas. Palavra esta que vem pela via do jogo, do desenho, ou encarnada num sintoma corporal. Mamãe não para de me dizer coisas intragáveis. Fala uma menina de 9 anos com vômitos recorrentes. Recapitulando, Freud pensa a constituição do aparato psíquico dividida em dois sistemas, consciente e inconsciente, sendo o inconsciente a inscrição de um sistema de signos carentes, por si mesmos, de sentido às representações. Das suas articulações, por simultaneidade ou semelhança, surgiram efeitos de significação. E o inconsciente e a substituição de significantes. Em relação à teorização de Lacan para pensar o inconsciente, devemos levar em consideração um primeiro par de significantes em oposição, S1 e S2. Nesta notação, S1 é o representante do sujeito na sua diferença, o que o torna único e singular. Exemplos disso são o nome próprio ou a designação sexual, homem ou mulher. O nome próprio, Maria, representa um sujeito para todos os outros nomes próprios diferentes de Maria. Além do mais, como cada nome próprio representa o sujeito em sua mais extrema e radical singularidade, a define também entre todas as outras, Marias possíveis. Continuando com a notação usada, S2 representa o conjunto de significantes da cadeia que apagam e alienam o sujeito representado por S1. A inscrição e articulação deste primeiro par de significantes põe em jogo toda uma série, cada um com sua diferença em relação aos outros e numa temporalidade lógica possibilitadora de novas e constantes substituições. Para exemplificar esta conceitualização, tomarei uma referência freudiana que se tornou paradigmática como modelo da iniciação mítica da estrutura psíquica.
de sua origem ligada à aquisição da linguagem. É importante esclarecer que mítica é toda explicação da origem. Não quer dizer que tenha sido exatamente assim. Trata-se do jogo de um menino de aproximadamente 1 ano e meio. Esta experiência está relatada em Mais Além do Princípio do Prazer. Aproveitei uma oportunidade que se me ofereceu para esclarecer a primeira brincadeira autogerada, de um menininho de 1 ano e meio. Foi mais do que uma observação feita de passagem, visto que convivi durante algumas semanas com a criança e seus pais debaixo do mesmo teto, e passou-se muito tempo até que essa ação enigmática e repetida continuadamente me revelasse seu sentido. O desenvolvimento intelectual da criança, de modo algum, era precoce. Com 1 ano e meio, pronunciava apenas umas poucas palavras inteligíveis. Dispunha, além disso, de vários sons significativos, compreendidos por aqueles que a rodeavam, mas tinha uma boa relação com seus pais e com a única criada, e elogiavam-lhe seu caráter ajuizado. Não perturbava seus pais durante a noite, obedecia escrupulosamente às proibições de tocar em determinados objetos e de ir a certos lugares, e principalmente não chorava quando sua mãe a abandonava durante horas. E isso apesar de sentir grande ternura por ela, que não apenas a tinha amamentado, mas também o havia criado e cuidado dele sem ajuda alheia. Pois bem, este bom menino tinha um hábito incômodo por vezes de jogar longe em um canto ou debaixo de uma cama, etc., todos os pequenos objetos que tinha ao seu alcance, de maneira que não era tarefa fácil juntar seus brinquedos. E ao fazê-lo, proferia com expressão de interesse e satisfação um forte e prolongado "o", que, segundo a opinião coincidente da mãe e deste observador, não era uma interjeição significativa, forte, foi-se. Ao final, dei-me conta de que se tratava de um jogo e que o menino não fazia outro uso de seus brinquedos a não ser o de jogar para que se fossem. Um dia, fiz uma observação que corroborou meu ponto de vista. O menino tinha um carretel de madeira atado a um fio. Não lhe ocorreu, por exemplo, puxá-lo atrás de si pelo chão para brincar de carrinho, mas sim, com grande destreza, jogar o carretel, que segurava pelo fio detrás da grade de seu berço, com mosquiteiro. O carretel desaparecia ali dentro. O menino pronunciava seu significativo "o", depois, puxando o fio, voltava a retirar o carretel do berço, saudando agora sua aparição com um amistoso "dá". Aqui está. Esse era, portanto, o jogo completo, o de desaparecer e retornar. Na maioria das vezes, só tinha podido ver o primeiro ato, repetido por si só incansavelmente na qualidade de jogo, ainda que o maior prazer, sem dúvida alguma, correspondia ao segundo. Esta interpretação foi plenamente confirmada depois por outra observação. Um dia, tendo a mãe se ausentado por muitas horas, foi saudada no seu regresso com esta comunicação: "Bebê, ô". Primeiramente, isto pareceu incompreensível, mas rapidamente se pôde comprovar que durante a longa solidão o menino havia encontrado um meio de fazer desaparecer a si próprio. Descobriu sua imagem no espelho do armário, que chegava quase até o chão, e logo desviou o corpo de maneira tal que a imagem do espelho se foi. O relato deste jogo nos permite ilustrar a expressão antes utilizada, substituição significante, já que se trata aqui de uma dupla substituição: 1. Da mãe pelo carretel de madeira que a representa; 2. Do carretel de madeira pelos significantes o, em alemão, forte, longe, fora, e a, em alemão, dá, aqui está. Se, como Freud diz, o menino suportava passivamente a situação traumática, as ausências da mãe, ficando à mercê dos fatos, agora conseguiu operar uma inversão. É ele que simbolicamente deixa sua mãe. É ele que fica largando dentro de seu berço o carretel de madeira pelo qual a substituiu, graças a uma identificação. Não pode, senão estar feliz descobrindo seu domínio sobre o objeto perdido. A mãe que, uma vez simbolizada, representada, fica para sempre perdida como coisa. A aquisição dos vocábulos forte e dá permite-lhe ultrapassar o imediatismo da experiência vivida de presenças e ausências maternas através da possibilidade de nomeá-las e representá-las por palavras. Forte e dá permitirão não apenas simbolizar a partida da mãe, mas também o desaparecimento e retorno do carretel e, posteriormente, de sua própria imagem frente ao espelho. Este jogo, exemplo da origem mítica da estrutura psíquica, é ao mesmo tempo inscrição do par primitivo de significantes em oposição, assim como objeto carretel mediando o surgimento de um sujeito sujeitado à lei simbólica. Graças à mediação que a linguagem opera no homem, deixando-o irreversivelmente separado do mundo natural, o sujeito do inconsciente constitui num sujeito desejante.
Em outras palavras, o recalque originário é um processo estruturante, dá lugar ao surgimento de uma subjetividade ali onde existia apenas uma objetividade. É dessa ordem a posição inicial da criança como objeto único do desejo materno, da lei arbitrária e onipotente do desejo materno, ao qual estava submetido passivamente. É a mãe, ou quem desempenha a função de erotização do corpo do bebê, que decide, com a lei absoluta de suas demandas a respeito das funções vitais, comer, dormir, cuidados com a higiene e etc. Ela representa no início o outro primordial e o outro que se oferece para o espelhamento identificatório no campo do semelhante. Somente passa a ser mãe desejante quando pode ser para a criança a que não está sempre ali, a que pode faltar-lhe, interessar-se por outra coisa, ausentar-se. Assim se oferece descritivamente como o primeiro objeto a ser simbolizado, a ser substituído por um significante que a represente. Este exemplo nos permite ir um pouco além das consequências das presenças ou ausências reais da mãe, para pensarmos em termos do seu desejo e do que isto representa para a criança. Se a mãe se ausenta, está com o pai, trabalha ou cuida dos outros irmãos, é porque a criança deixa de ser o único objeto de seu desejo, o objeto que satisfaz a falta do outro, o falo imaginário. Se não é mais o único objeto, pode mobilizar seu desejo como desejo de sujeito, em direção a objetos que substituem o objeto perdido na cadeia das palavras. Introduz-se na linguagem, representando-se entre significantes. A criança agora é capaz de se colocar como sujeito desejante, não somente como objeto de desejo da mãe. Esta operação inversa que faz um objeto, um sujeito do inconsciente, é o resultado da inscrição intrapsíquica processada no recalque originário, uma pura operação de linguagem na qual, como Freud diz, a criança renuncia à satisfação pulsional plena, aceitando a partida da mãe, esforçando-se por designar simbolicamente o objeto perdido e desta maneira o mesmo fica perdido, recalcado como o objeto único de satisfação materna, o falo. Agora está permitido à criança ultrapassar o real da experiência vivida por meio da simbolização viabilizada no acesso à linguagem e, no mesmo ato, colocar em jogo seu desejo de sujeito. Das nossas articulações sobre a origem da estrutura do sujeito, recordaremos que Lacan define o sujeito que interessa ao analista como sendo aquele que é efeito da relação entre significantes, fazendo coincidir sua origem com o acesso à linguagem, onde Freud colocava o aparato psíquico e a divisão dos sistemas que o compõem. Lacan concebe um sujeito do inconsciente, sujeito falante e sujeito da fala. Faço questão de recordar a teorização de Lacan a respeito do sujeito para marcar a enorme distância com a concepção de sujeito psicológico, a pessoa, sede de afetos, vivências e sentimentos. Aquele que sabe a respeito de si é causador de sentidos e significações. O sujeito do inconsciente, pelo contrário, é efeito da relação entre significantes e se expressa na descontinuidade, aparece na consciência como um desconhecimento. A linha cheia. Um gráfico seria mais ou menos assim: cadeia da fala, traço, efeito inconsciente, sujeito do inconsciente, efeito inconsciente, sujeito do inconsciente, sonho, efeito do inconsciente, sonho, sintoma, lapso. A linha cheia pode se equiparar ao discurso consciente até aparecer o corte, a abertura do inconsciente. Por ali se filtra algo que é da ordem do desejo, algo que, por ser efeito do recalque, nunca aparece diretamente, senão disfarçado pelo trabalho do processo primário, sob a forma de sintoma, sonho ou lapso. A esta abertura sucede um fechamento, que dá a característica da fugacidade e evanescência próprias do sujeito do inconsciente. Trata-se de uma irrupção surpreendente sem sentido que deixa a consciência marcada com uma descontinuidade radical. Lacan a chama de pulsação temporal, porque à abertura onde o efeito inconsciente se mostra, como sintoma, por exemplo, sucede um fechamento. Esta concepção nos impede de pensar o trabalho da análise como o desvendar de um sentido oculto permanente que habita o mais profundo do inconsciente, já que não existe o que está debaixo da consciência, mas somente a fugacidade da abertura e fechamento na superfície mesma da fala, onde o sujeito do inconsciente se expressa. A fala que interessa para a psicanálise é a da palavra que tropeça, ali onde ela se quebra, vacila ou marca o corpo com um sofrimento, ali onde o sujeito diz sem saber o que diz, seja sob a forma de um esquecimento ou de uma palavra em excesso, que se coloca no lugar de uma outra, um lapso de linguagem, por exemplo. O relato do analisante é cortado por uma descontinuidade, irrompe o dito, sem saber por quê. De onde vem o dito? O que quer dizer onde não sabe o que diz? O que quer dizer no incompreensível do sonho?
Em relação a esse tema, quero abrir um parêntese um pouco extenso, talvez, para me referir a uma diferença insistentemente marcada por Lacan. É necessário, diz ele, não confundir o eu com o sujeito. 5.2.2 O eu não é o sujeito do inconsciente. O eu é a imagem que se tem de si próprio, e não o lugar da verdade do sujeito. Para Freud, o eu tem sua origem nas percepções, é a projeção de uma superfície corporal, e se constitui por meio de um novo ato psíquico. Para Lacan, o eu é logicamente anterior à entrada de um ser vivente na linguagem. O eu é condição para que isto possa acontecer. Ele se constitui a partir de uma identificação primordial com a imagem do semelhante, que é anterior à palavra. Essa imagem do semelhante, Lacan a designa com a palavra outro, com minúscula. No estádio do espelho, articula-se um momento lógico na história do ser humano que se inicia ao redor dos 6 meses e se estende até os 18 meses de idade. Antes deste período, há uma representação parcial e difusa do corpo que corresponde ao registro da pura informação biológica ou fisiológica, que também é parcial e pontual. Por exemplo, uma dorzinha de dentes, um incômodo postural, as sensações de fome ou frio, etc. A essa vivência psíquica, Lacan chama de fantasia do corpo fragmentado. É um observável clínico que se mostra em alguns sonhos ou em processo de destruição psicótica, onde emerge a dispersão angustiante do corpo. A unificação destas representações parciais é produto de uma identificação privilegiada, entendendo-se por identificação a transformação que se produz no sujeito quando este assume uma imagem. É necessário esclarecer que esse outro, no qual a criança se aliena, é o outro humano, fundamentalmente a mãe, cuja presença enquanto primitiva unidade, fascinante na sua completude, captura-o visualmente. Não se trata simplesmente de ver-se no espelho que é a mãe, mas que este processo está sustentado também pelo olhar da mãe, que lhe dá a matriz simbólica ao portar em si mesma a expressão do seu desejo. Então, a primeira representação do corpo fragmentado sucede à representação de uma unidade corporal através de uma imagem ilusória de completude, possibilitada pela percepção fundamentalmente visual. Dizemos ilusão de completude porque é a antecipação de uma unidade, quando o bebê ainda não tem autonomia motriz e muito menos fala. Sua experiência durante a chamada fase do espelho, até a aquisição definitiva da identificação primordial que constituirá o eu, Moá, atravessa 3 tempos. 1. Há uma confusão entre a criança mesma e o outro. Ela não discrimina a imagem do seu corpo no espelho de seu próprio corpo real. No exemplo de Freud, quando a criança coloca seu corpo fora do campo de reflexão do espelho e diz bebê, evidencia um desconhecimento entre seu corpo e a imagem do mesmo. Aquilo que desaparece, não é a criança, mas a sua imagem corporal refletida no espelho. É capaz de reconhecer a imagem como sua, mas, no entanto, não como imagem diferente do corpo. Parece que percebe a imagem de si mesmo como se fosse um outro real, do qual tentará se aproximar ou que tentará capturar. Esta confusão se torna evidente na observação da dialética do comportamento de uma criança pequena com seus semelhantes. Estas observações evidenciam a não diferenciação entre ela mesma e o outro. Por exemplo, vê uma outra criança cair e ela chora. Se a mãe grita com um irmão que desobedece, ela se assusta e se esconde, etc. São os chamados fenômenos de transitivismo infantil, que se expressam, por exemplo, na frase de uma criança de 3 anos. Tenho medo do cachorro. Fecho os olhos para que ele não me veja. 2. Um segundo momento se estrutura quando ela descobre casualmente que a imagem do outro no espelho, ou a sua mesma, não é um corpo, mas uma imagem. Já não tenta capturá-la. Isto indicaria que já percebe a diferença entre a imagem do outro e a realidade do outro. 3. Reconhece essa imagem no espelho como sua. Neste reconhecimento de uma imagem corporal enquanto própria, unificam-se todas as experiências anteriores de fragmentação, dando lugar a uma unidade imaginária do corpo, o eu. Essa matriz impede que a criança caia na experiência de fragmentação angustiante das representações proprioceptivas iniciais, tão típicas dos fenômenos psicóticos da infância. É também extremamente importante porque sua conquista permitirá reconhecer a diferença entre interior e exterior, o que pertence ao eu e o que não pertence. Isto nos leva a pensar criticamente as correntes psicoterápicas e mesmo psicanalíticas, que se fundamentam no fortalecimento do eu. Qual seria o sentido de fortalecer uma instância que implica o desconhecimento de uma alienação que o funda tornando-o alheio de si próprio? Uma instância que na sua origem consistiu em considerar a imagem do semelhante como se fosse ele mesmo,
se esse eu a ser fortalecido não é outra coisa mais que um outro. Fortalecer o eu não é mais que reforçar a alienação inicial na qual ele se constitui. O estatuto do sujeito carece da consistência da imagem egóica que tende à permanência e é resistente às modificações. Pelo contrário, o sujeito é vacilante, surpreendente, fugaz. São duas instâncias psíquicas que acusam o predomínio de registros diferentes, um marcado pelo imaginário, o outro pelo simbólico. De qualquer maneira, quando caracterizamos o eu como sendo anterior ao acesso à lei simbólica, anterior mesmo ao momento em que um ser vivente possa chamar a si próprio eu, isso não significa que o registro simbólico esteja ausente. Antes do nascimento de uma criança, seus pais elaboraram uma trama de palavras em torno do lugar que lhe é reservado. Falam dela, sonham com ela, escolhem seu nome, inscrevem-na numa história onde o que conta não é tanto o lugar do desejo que a espera, mas sim a qualidade do desejo dos pais entre si. Há um lugar reservado para ela no discurso familiar e na ordem das gerações onde ela vem a se inscrever. Apesar de, no entanto, não ter acesso a uma palavra que lhe seja própria, é falada por outros, marcada simbolicamente. Quando falávamos da captura do infans na imagem da mãe, também fizemos uma referência a que ela olha-o, entendendo-se por isso o desejo materno que circula junto com os primeiros cuidados, desejo articulado na ordem simbólica na qual ela se constituiu como sujeito. Ela o desejará sorridentemente, ela o desejará sorridente, comendo bastante, parecido com seu pai ou com outro bebê recentemente perdido e etc. A ordem simbólica é anterior ao surgimento de um sujeito humano individual, é transindividual. A língua se encontra sustentada pelos sujeitos falantes, mas como estrutura constituída, precede um falante em particular. Na qualidade de único singular, o ser humano deve se apropriar da palavra. Falar não é como a emissão de algum fluido corporal, como as lágrimas, por exemplo. Trata-se de articular duas ordens de coisas totalmente diferentes, o corpo e a linguagem. Existe um sistema de relações, o sistema da língua, que preexiste ao nascimento do sujeito e o coloca num lugar de onde não tem escapatória, porque essas relações vão constituí-lo ou não como sujeito. Não se trata de que o sujeito incorpore a linguagem como o sustenta a psicologia evolutiva. Essa simplesmente registra como o ser humano aprende a falar, mas nada pode fazer ou dizer acerca do porquê alguns seres não falam, autismo, ou falam sem se comunicar, esquizofrenia. Trata-se isto sim de que o sujeito é efeito da ordem significante que preexiste a ele, e que ele é admitido nesse sistema pelo preço de se fazer representar como mais um significante. Quando fala e para poder fazê-lo não tem outro meio a não ser apelar às regras e convenções de uma língua que ele não criou nem determinou, pelo contrário, é criado e determinado por ela. O imaginário está subordinado à ordem simbólica, indica somente um momento inaugural na constituição do eu humano pela identificação com um ou outro, até tal ponto está subordinado ao discurso familiar que, antes de poder chamar sua própria imagem corporal de eu, ou de se nomear com seu nome próprio, a criança chamará a si mesma de o nenê. O nenê quer água. Esta é a designação que lhe vem desde o lugar do outro e que repetirá especularmente. Trata-se do outro com maiúscula, que numa de suas acepções é definido como o tesouro dos significantes. É o lugar de onde provém as palavras. Os outros familiares são os que fazem suporte do outro para a criança, o lugar dos significantes da língua, característicos de seu discurso familiar, com os quais seu inconsciente se constitui. Recapitulando, somente há sujeito do inconsciente expressando-se em sintomas, lapsos e atos falhos, articulado a uma imagem corporal, o eu, porque existe o simbólico, as relações do sistema da língua. Se dizemos que uma representação ou um grupo de significantes são inconscientes que produzem efeitos de desconhecimento na consciência, isto quer dizer tão somente que estão submetidos a uma sintaxe diferente daquela que existe na consciência. Se o inconsciente não é um depósito de fantasias, como uma cesta contendo frutas, nem um lugar anatômico, nem o profundo subjacente na conduta, mas sim uma forma pela qual os significantes se articulam de uma maneira semelhante a uma linguagem, é porque sua natureza e seu estofo pertencem à linguagem. Deixamos este tema em suspenso porque aqui, recordando uma formulação de Lacan a respeito do sintoma, o sintoma se desfaz completamente numa análise da linguagem porque ele mesmo está estruturado como uma linguagem, porque é uma linguagem cuja palavra deve ser liberada.
Acrescento: portanto, para um sujeito, um efeito sintomático inconsciente não pode se fazer escutar através de nenhum artifício previsível de antemão, sendo a única via possível a da associação livre, onde se solicita a um sujeito que fale simplesmente e assim transite cadeias de pensamentos, cadeias de palavras. A regra técnica da associação livre com a qual Freud convocava seus pacientes ao iniciar o tratamento é a que nos vai introduzir no campo da transferência. É a relação que suporta todo o processo de cura, onde a verdade que se diz parcialmente nos sintomas poderá vir a ser palavra liberada de suas ataduras imaginárias, egóicas. Também faremos um breve percurso em relação a esse conceito, considerando apenas aqueles aspectos que dizem respeito à nossa hipótese inicial. 5.2.3 Acerca da transferência e da função analista. Inicialmente, para Freud, o termo transferência se refere a uma mudança de inscrição do desejo inconsciente que, estando vinculado às representações coisa, consegue estabelecer uma conexão com as representações palavra e expressar-se disfarçadamente na consciência sob a forma de sonho, lapso ou sintoma. Ao explicar o mecanismo de formação dos sonhos, nos fala num sentido mais geral e mais amplo de uma transferência de intensidade das ideias latentes, representações inconscientes, aos restos diurnos. Ao tratar dos sintomas histéricos, ele se refere à resistência do discurso e à transferência de representações inconscientes patógenas sobre a pessoa do médico, estabelecendo uma falsa conexão. Começa a se deslindar a noção de transferência como resistência. A transferência como resistência. Ao mesmo tempo que Freud, trabalhando com o discurso dos seus analisantes, inicia a elaboração do conceito de inconsciente, confronta-se com um aspecto resistencial da transferência. Os dois conceitos estão estreitamente ligados. Na psicoterapia da histeria, a ideia básica é a de um psiquismo afetado por um núcleo patógeno, onde se encontram isoladas as representações que se referem aos acontecimentos traumáticos, de caráter sexual e infantil, ou seja, a causa dos sintomas e do sofrimento do paciente. A partir das associações verbais propiciadas pelo método catártico, esperava-se que a energia das representações patógenas abrisse caminho em direção à consciência, recordando os motivos do trauma. Este percurso verbal associativo toma a forma de um zigue-zague ou de espirais, já que as representações se distribuem em capas concêntricas atravessadas por enlaces lógicos, no enunciado das associações. Aqui fica evidente que o núcleo patógeno não é um emaranhado amorfo de representações, mas apresenta um caráter sistemático e organizado que prenuncia o que mais tarde será conceitualizado como o inconsciente. À medida que as associações verbais do paciente se aproximam desse núcleo, observam-se fenômenos clínicos que Freud atribui à resistência do discurso. Não é mais do que uma interposição crescente do eu, como resistência a recordar o trauma sexual. Isto determina fenômenos tais como detenção do fluxo associativo, a aparição de lacunas na memória, faltas às sessões, agravamento temporário dos sintomas, esquecimentos e etc. São as formas com que se expressa a resistência do discurso que levam Freud a dizer que o não saber dos histéricos é, na verdade, um não querer saber. Além disso, a tarefa do analista consiste em superar essa resistência à associação mediante um trabalho psíquico, uma forma privilegiada como obstáculo ao trabalho de recordação e rememoração dos pacientes é a transferência, sobre o médico, das representações penosas de conteúdo sexual através do que se chamou de falso enlace. Esta ideia é retomada e mais elaborada no epílogo do caso Dora. Ali ele sustenta que durante a cura da histeria, a produção de novos sintomas fica suspensa a favor da criação das transferências, no plural. Estas transferências são novas edições das fantasias inconscientes despertas durante a análise. A cura não as cria, nem tampouco temos como evitar que apareçam. Elas devem se tornar conscientes. Aparece claramente enunciado o modelo personalista da transferência quando ele diz que há uma substituição de uma pessoa anterior pela pessoa do médico. Toda uma série de vivências psíquicas anteriores não é revivida como algo passado, mas como vínculo atual com a pessoa do médico.
A diferença entre a interpretação dos sonhos e as transferências é que estas o analista tem que adivinhá-las, sem incorrer em arbitrariedades. Somente após ter resolvido a transferência, o analisante terá a convicção da exatidão dos nexos construídos. Até aqui, se trata de uma concepção dual, personalista da transferência, que compreende analista e analisante. B. O analista nas séries psíquicas do analisante. Em A Dinâmica da Transferência, Freud opera uma mudança teórica importante, já que se produz um ingresso do analista no conceito de inconsciente. O significante analista, aqueles traços que o representam no discurso do analisante, passa a formar parte do inconsciente. Aquilo que no modelo personalista diz respeito a uma relação binária, analista e analisante, passa a ser agora uma relação de 3 termos, analista, analisante e discurso associativo. Somente uma parte das tendências amorosas da libido percorre o desenvolvimento psíquico pleno e se encontra disponível na consciência. Outra parte está desdobrada nas fantasias ou permanece inconsciente. É então de todo normal e inteligível que a investidura libidinal, prevenida na expectativa de alguém que se encontra parcialmente insatisfeito, se volte em direção ao médico. De acordo com nossa premissa, essa investidura considerará modelo, se unirá a um dos clichês pré-existentes na pessoa em questão ou, como também podemos dizer, incluirá o médico numa das séries psíquicas que o paciente formou até aquele momento. Responde aos vínculos reais com o médico que, para semelhante seriação, se torna decisiva a imago paterna. No entanto, a transferência não está ligada a esse modelo. Também pode se produzir seguindo a imago materno ou a de um irmão do sexo masculino. Pensamos que esta passagem é decisiva para ilustrar como o analista forma parte do inconsciente do sujeito e aparece tomado nas séries psíquicas do analisante, exatamente aquelas que têm a ver com a vida libidinal, a sexualidade, o que antes se chamava representações do núcleo patógeno. A transferência aqui não é apenas uma corrente de afetos de amor e de ódio que desliza da pessoa do analisante para a pessoa do analista. Uma simples relação transferencial onde se toma o outro como substituto de uma figura representativa do seu passado, mas sim uma articulação do outro onde o analista vai aparecendo uma resistência do discurso, ligada ao inarticulável da sexualidade do sujeito, caracterizada por uma carência ao nível das palavras, detenção do fluxo associativo. Essa resistência do discurso onde se efetua a transferência enquanto obstáculo da cura está caracterizada por uma falta de realização na ordem das palavras. A palavra falta porque existe algo na sexualidade que permanece não articulado simbolicamente, e é justamente ali que o analista se manifestará como presença. Presença do analista é aquela função capaz de permitir que o que é inconsciente possa desprender seus efeitos. Assim, podemos dizer que o que é inconsciente pode passar a ter eficácia, a se tornar operativo se o analista existe, já que é a este que o inconsciente se dirige. No início da análise, é frequente observar como um efeito de transferência que o analista está no lugar de uma idealização. Atribuem-se-lhe imaginariamente traços que são próprios de idealizações do analisante em termos de poder, saber, beleza, etc. Isto está ligado a uma dimensão amorosa. Segundo Freud, este amor não é menos autêntico que qualquer outro, mas tem diferenças que lhe otorgam uma posição particular. 1. É provocado pela situação analítica. Lacan dirá a quem atribui um saber eu amo. 2. É empurrado para cima pela resistência que governa esta situação, de maneira tal que registramos uma transferência de afetos, positiva como o amor, negativa como a transferência de afetos agressivos. Mas a reconhecemos como um puro efeito egóico, onde a dimensão imaginária atualiza algo da ordem do narcisismo. A relação de amor-ódio com um objeto total só pode ser pensada como uma vicissitude egóica. Se ficarmos com esta versão imaginária da transferência de afetos, corremos o risco de assimilar o inconsciente ao eu, o sujeito ao inconsciente ao indivíduo. Se ficarmos com esta versão imaginária da transferência de afetos, corremos o risco de assimilar o inconsciente ao eu, o sujeito do inconsciente ao indivíduo. Não é esta a versão da análise que nos interessa aprofundar, mas aquela que faz do analista um lugar do inconsciente no inconsciente do analisante, a transferência simbólica. Se o sujeito do inconsciente que definimos no início do nosso trabalho é efeito do campo da palavra, isto tem uma correlação direta com a situação que neste campo se revela, se coloca em ato, a situação transferencial.
Mas além dos afetos, o sujeito busca, pelo simples fato de falar na análise, que algo de seu ser seja reconhecido. Trata-se justamente do que ficou excluído do processo de simbolização, o recalcado originário, o traumático, o que na forma de angústia ou de sintomas não chega a se dizer plenamente com palavras. Graças à eficácia simbólica da interpretação em transferência, o excluído tentará se inscrever como efeito de verdade. O que se espera de um analista não é a aquisição de um saber obturante, mas sim efeitos de verdade produzidos pela interpretação ou pela palavra mesma do analisante, que o levam à produção de mudanças subjetivas, à convicção de uma verdade que é a sua e, além do alívio sintomático, a possibilidade de atos de sublimação. C. A transferência como repetição. Esta é outra versão do conceito que encontramos em Freud. Não somente se pode resistir a recordar o sexual reprimido. Outra forma particular de recordar é repetir o reprimido. Se nos atemos ao signo distintivo desta técnica em relação ao tipo anterior, método hipnótico, podemos dizer que o analisado não recorda, no geral, nada do esquecido ou do reprimido, mas sim o atua. Não o reproduz enquanto recordação, mas sim como ação, repete-o sem saber desde então o que o faz. Por exemplo, o analisado não refere-se lembrar de ter sido desafiador ou incrédulo frente à autoridade dos pais. Pelo contrário, se comporta dessa mesma maneira frente ao médico. Quanto maior for a resistência em recordar, mais será substituído pelo atuar, repetir. Trata-se de uma repetição em ato que se produz quando a rememoração está impedida. O analista deverá sempre ter como meta a rememoração à moda antiga, através das associações verbais, reduzindo ao mínimo as associações de repetição e utilizando-as para o trabalho terapêutico. A análise e o vencimento das resistências é o que produz o efeito de mudança subjetiva próprio do tratamento psicanalítico e que o diferencia de todo tipo de influência sugestiva. Essa é aproximadamente a posição de Freud a respeito da repetição. D. Retorno não é repetição. Interessa-nos remarcar uma diferença conceitual entre repetição e retorno, já que diz respeito à direção da cura. Quando falamos da origem de certas marcas constitutivas do inconsciente, diferenciamos dois tipos. Umas inassimiláveis, referidas ao semelhante, o outro materno. 2. Outras que são assimiláveis, pela memória porque são capazes de se ligarem entre si. Retomarei desse desenvolvimento a noção de inassimilável. Fora do processo de simbolização, restos que ficaram como efeitos desse processo, e de assimilável, significantes articulados que constituem uma estrutura de rede, a cadeia dos significantes inconscientes. Entendemos por retorno, enquanto retorno do recalcado, essa série de significantes organizados numa estrutura reticulada, articulados de maneira diferente, produzindo o novo de um efeito inconsciente, como sintoma, lapso ou ato falho. O sintoma é da ordem dos significantes recalcados, susceptível de ser desmontado pela via da recordação e da rememoração, colocadas em jogo através da associação livre. A repetição é a repetição do trauma, do inassimilável, do encontro com o real, que deixou o sujeito incapacitado de simbolizar e condenado a repetir a experiência de sofrimento, até que ela possa se inscrever na cadeia pela via da palavra. Apenas a rememoração não basta numa análise. Será necessário se confrontar com a repetição. 5.2.4 Umas poucas notas a respeito da punção. Neste trabalho, estamos excluindo o desenvolvimento mais detalhado da via da pulsão e dos objetos pulsionais, que é extremamente importante. Isto em função de que nos interessa destacar outro aspecto da constituição do inconsciente, o da via dos significantes. De qualquer maneira, queremos deixar algumas pontualizações sobre este conceito, que está intimamente articulado ao de repetição. A pulsão é a repetição. É produzida pelo outro materno e de suas demandas, na posição de dependência inicial da criança. Dependência que não é apenas de cuidados e atenções necessários à vida, mas fundamentalmente dependência simbólica. Será através de um come, filhinho, reiterado angustiadamente, que virá a anorexia. A insistência dessas demandas do outro marcam o corpo nos seus buracos, nas zonas de borda, constituindo num corpo mapeado com zonas erógenas, onde a pulsão faz seu circuito, boca, ânus, bordas das orelhas e dos olhos. A pulsão é o efeito da demanda materna de que a criança a demande. Ela presentifica o objeto da necessidade que se constitui em objeto perdido. Ao passar ao registro das palavras no jogo do forte e dá, a mãe aparece como o primeiro objeto da necessidade que se perde para sempre como coisa, ao ser representada.
Neste curto trajeto, queremos destacar a importância de não se confundir a pulsão com o desejo. A pulsão insiste, repete, afeta o corpo e goza, causa sofrimento. O desejo é feito da perda do objeto pulsional pela intervenção do significante. Perdido porque, por uma exigência de estrutura que implica um apelo à linguagem por excelência, todo encontro com um objeto alude ao impossível de ser encontrado. Em suma, se a ação da pulsão causa gozo, experiência de dor, o princípio do prazer consiste em gozar o menos possível. O ser humano somente se organiza num campo habitado pela linguagem. Dizemos que é falado antes de falar e que este fato é determinante da sua subjetividade. Não se alimentará se não existir, sustentado por um outro desejo de que coma. Não se alimentará se não existir, sustentado por um outro o desejo de que coma. Não controlará os esfíncteres até que a mãe solicite os excrementos num lugar e tempo determinados. Não caminhará sozinho até que o desejo de um outro opere as ações necessárias para que isto venha a acontecer. Não existe nenhuma passagem maturativa natural onde opere a mudança do oral para o anal e a partir daí para o fálico ou genital. Qualquer concepção psicológica ou evolutiva que enquadre o sujeito em fases de maturação espontâneas é impensável para a psicanálise. É inconcebível entender as passagens da constituição de uma subjetividade sem fazerem referência ao campo das demandas do outro, o discurso familiar. Todo acontecer evolutivo se encontra na dependência de acontecimentos simbólicos veiculados pela via da linguagem, dos acidentes ocorridos nestas trocas simbólicas. Desejo capturado enquanto pulsão na demanda materna. Acontecerão os efeitos sintomáticos mais frequentes na infância: bulimia, anorexia, encoprese, enurese, perturbações na fala, aprendizado da leitura e da escrita, etc., afetando fundamentalmente uma parte do corpo e uma função corporal. 5.3. Os sintomas das crianças e as demandas de tratamento pelos pais e as receitas de bolo onde o sujeito acaba sendo frito. Numa primeira aproximação, diremos que o sintoma para a psicanálise não é o mesmo que aquele da clínica médica. Isto em vários aspectos. 1. O sintoma analítico é falado pelo sujeito e, à medida em que o escutamos na transferência, ele se converte em algo que fala do sujeito. Não o detectamos, por exemplo, através de um exame de laboratório. 2. Para ser um sintoma, deverá ser distônico ao eu do analisante. Isto significa que será considerado enquanto tal pelo analista porque causa um sofrimento, um incômodo vital ao sujeito, e não porque apareça como sintoma frequente nas listas dos manuais. Por exemplo, pais separados pedem uma consulta porque estão preocupados com uma enurese frequente no filho de 8 anos. Sentem vergonha de autorizá-lo a dormir na casa de amigos, ficam em dúvida quanto a mandá-lo para um acampamento escolar. Perguntado ao menino se gostaria de saber sobre sua enurese, começa a dizer que quer entender por que seus pais se separaram. Sonha constantemente com a volta do pai para casa e, ao acordar e perceber que não é verdade, fica muito triste e sem vontade de ir para a escola. Resiste a dormir para não sofrer a tristeza do despertar. Enfim, o fio inicial que nos conduzirá será a escuta do luto difícil da separação do casal parental e não a enurese. Quem determina aquilo que é e aquilo que não é sintomático é o discurso do sujeito, seus pontos de sofrimento. 3. A identidade do sintoma diz respeito a uma organização puramente contingente, casual, dos significantes inconscientes dos quais ele é feito. Ele não pode ser considerado como índice diagnóstico de uma estrutura psíquica particular, neurose, perversão ou psicose, visto que carece da estabilidade própria dos traços de estrutura, aqueles elementos que permitem que se efetue um diagnóstico estrutural. As formações sintomáticas, e mais especificamente as das crianças, se caracterizam por sua labilidade, como normalmente são a expressão de uma detenção do processo de substituição significante. No momento em que esse processo é liberado e o não dito ingressa na simbolização, o sintoma desaparece. É muito frequente, no período de trabalho das entrevistas iniciais, verificarmos uma remissão sintomática aparentemente espontânea, quer dizer, sem estarmos operando minuciosamente sobre o sintoma de modo específico. Estas curas surpreendentes devem ser atribuídas à estrutura da linguagem própria do que é inconsciente. O fato de falar em transferência opera às vezes efeitos de liberação da palavra que estava ancorado numa formação sintomática e que não devem ser atribuídos à pura sugestão.
Esta simples constatação, frequente na clínica com crianças, destitui de todo valor operativo a pretensão planificadora das psicoterapias centradas no sintoma, sejam elas breves ou não, centradas no eu ou na dinâmica familiar. 4. Na experiência analítica com crianças se nos impõe a necessidade de compreensão dos seus sintomas em relação à estrutura familiar. Isto foi claramente apontado por Lacan quando ele considerou o sintoma da criança como sendo o representante da verdade, daquilo que existe de recalcado, de não dito, na estrutura familiar. Em alguns casos, a sintomatologia da criança é uma resposta a essas falhas na simbolização. O sintoma da criança se encontra no lugar desde o qual pode responder ao que há de sintomático na estrutura familiar. O sintoma da criança representa a verdade da estrutura do par, do fantasma dos pais. Isto quer dizer que aquilo que a criança expressa através da alteração, por inibição ou por excesso de uma parte do corpo ou função corporal, comer, dormir, respirar, controlar os esfíncteres, falar e etc., não é mais que uma resposta às neuroses dos pais. Essas organizações parentais inconscientes, onde a angústia emergente do não simbolizado neles marcará os pontos nodais, aos quais a criança responderá com seu sintoma. Essa organização particular do modo sintomático infantil que o diferencia radicalmente dos sintomas do adulto. Dizíamos que tem a forma de uma resposta ao que, sob a forma de rede de significante, lhe provém do campo do outro que, na infância, está sustentado por esses outros reais que são os pais. O corpo e suas funções são marcados pelos enunciados parentais e dão provas da dependência simbólica que submete a criança à alienação no discurso familiar que o constitui. Qualquer tentativa de captura dos problemas da infância, qualquer esperança de compreensão e ajuda em relação à criança e seus pais, só pode passar através da escuta atenta do discurso e de suas falhas, onde a tarefa da constituição de uma subjetividade fica interrompida. Escutamos a história e o relato do paciente a fim de poder determinar os acontecimentos significantes, onde se tece uma estrutura desejante, não para incluir o sujeito em séries estratificadas de dados em relação à sua inteligência, emoções ou afetos. A verdade diagnóstica que nos interessa não é aquela de uma suposta adequação normativa a padrões idealizados de comportamento familiar, escolar, etc. Interessa-nos a verdade que se diz pela metade dos sintomas, onde o sujeito sofre porque sua palavra está detida. Para escutá-la e ter acesso a ela, vale tudo que a criança diga, desenhe ou brinque. Tudo aquilo que é carente de palavras, que permaneceu fora do registro simbólico e ligado ao recalcado originário, pensamo-lo como o infantil. Isto é assim não porque infantil quer dizer próprio das crianças, mas porque significa sexual e reprimido. Nesse sentido, não há lugar para as diferenças cronológicas. Tanto a criança como o adulto estão marcados por o infantil, que determina sua constituição como sujeitos singulares. Quando escutamos os pais e a criança, fazemo-lo com o fim de especificar se é realmente uma análise que estão demandando e, sendo este o caso, operamos não no sentido da compreensão normativizante, mas para estabelecer os parâmetros do dispositivo analítico. Por isso entendemos que as propostas diagnósticas estratificadoras, com a melhor das intenções, tentam avançar para além da compreensão puramente médica das perturbações da infância. Reconhecem conflitos de afetos e emoções, determinações de ordem familiar e etc., mas ao tentar apreender a singularidade do caso, com descrições normatizadas pelos testes, deixam escapar aquilo que de mais essencial poderia nortear sua compreensão. As falhas discursivas, os momentos onde o mais genuíno se mostra no momento menos esperado. Quando, no lugar dos conceitos do campo freudiano e da escuta em transferência dos fenômenos do inconsciente, colocamos a receita de bolo, aprendemos a descrever e a quantificar mais o pobre sujeito. Quando no lugar dos conceitos do campo freudiano e da escuta em transferência dos fenômenos do inconsciente, colocamos a receita de bolo, aprendemos a descrever e a quantificar, mas o pobre sujeito acaba frito.